Shalom. Quando Deus criou o homem e a mulher, o primeiro casal, e o colocou no jardim, uma característica essencial que precisamos identificar ali é que o contexto em que eles viviam era de um reino exclusivo. Apenas uma vontade, apenas um soberano. Deus governava sobre o homem e a mulher, e o homem e a mulher exerciam autoridade sobre toda a criação. O coração deles não estava dividido. Pelo contrário, eles faziam tudo em unidade. É por isso que quando Deus chama Adão, ele chama Adão. Ou seja, ele não está chamando Adão e Eva, onde vocês estão, não. Adão, onde estás? Ou seja, humanidade, casal, unidade familiar, onde vocês estão? É isso que a gente lê em Gênesis capítulo 3, verso 9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Então veja que Deus está usando a palavra Adão, porque está identificando ali o homem e a mulher. Os dois faziam parte da mesma unidade. No entanto, o contexto em que Deus está chamando o homem e a mulher ali é o contexto em que o pecado entrou no coração humano. Porque quando o pecado entrou na estrutura familiar, as coisas ficaram em desordem. O homem e a mulher se esconderam de Deus, por isso Deus está dizendo: onde estás? Porque o homem e a mulher foram se esconder, perderam a noção da soberania, do reino de Deus. O coração deles já não estava totalmente e somente em Deus, mas agora estavam divididos em relação a Deus e em relação a um e o outro. Se nós nos lembrarmos do processo da tentação, vemos que quando a serpente veio tentar a mulher estava sozinha. Onde estava o homem? Vamos lembrar uma coisa. Todo pecado, antes de ele se consumar, ele é alimentado no coração pela nossa concupiscência, ele é alimentado na nossa mente, em que admitimos a possibilidade de pecar, de fazer aquilo que não deveríamos fazer ou deixarmos de fazer o que deveríamos fazer. Então ele está sendo maturado no coração e na mente. Então depois ele se transforma em ação. Não foi num momento repentino que a serpente chegou e convenceu a mulher. Na verdade, esse processo, com certeza, ele foi sendo trabalhado ao longo do tempo. Até que chega o momento em que a serpente propõe a mulher comer e ela come. Quando o homem chega, a mulher oferece para ele e ele não discute. Por quê? Porque no coração e na mente isso já estava sendo maturado. Comer do fruto, desobedecer a Deus, se tornar semelhante a Deus. Agora, o que é curioso na descrição bíblica de Gênesis capítulo 3 é que quando a serpente vai tentar, a mulher está sozinha. Por que não estão juntos? Porque o homem não está lado a lado com ela para que eles enfrentassem aquela tentação juntos. Porque a estrutura familiar havia sido quebrada, porque o pecado já tinha começado a entrar no coração humano. Então, a unidade familiar começou a ser afetada por causa do pecado. Porque quando o pecado entrou, trouxe divisão, trouxe separação. Ali no jardim, a mulher sozinha, sem o homem do lado dela, né, mostra que eles já não estavam vivendo como a unidade que Deus havia planejado, projetado para a vida deles e para a nossa. E ainda hoje é assim também que acontece. O que Satanás tem procurado fazer é dividir os casais, separar os casais, enfraquecer a unidade familiar. É por isso que muitos chegam ao divórcio. No entanto, a Bíblia diz que o Senhor odeia o divórcio. Deus não suporta o divórcio. Está lá em Malaquias capítulo 2, verso 16. No reino de Deus não há lugar para separações. No reino de Deus não há lugar para divisão. No reino de Deus não há lugar para guerras entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Não há lugar. Não é que Deus simplesmente proíbe que isso aconteça e nos deixa a nossa própria vontade para resolver. Não. É que quando o reino de Deus chega no nosso coração, não temos mais espaço em nós para divisão, para divórcio, para separação, para rixas,
para competições, para guerras de relacionamentos dentro de casa. Quando o reino de Deus chega no meu coração, não encontro então mais nenhum espaço para as outras coisas, senão apenas para honrar o rei, servir ao rei e obedecê-lo dentro da minha casa. Quando o reino de Deus vem à minha casa, é a paz que reina, não a guerra.